Vivemos em uma sociedade onde não se aceita verdades absolutas. E em dias atuais, o conflito se torna cada vez mais constante. O secularismo diz que não há verdade absoluta, já aqueles que defendem a Bíblia dizem que sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, em meios bíblicos, podemos afirmar sim que a verdade absoluta, ela provém de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com gratidão a Deus, estamos aqui para fazermos mais uma lição da Escola Dominical, esse vídeo que semanalmente nós fazemos, e eu já quero pedir desculpas por nós não havermos gravado a última lição, a lição de número 4, por forças pessoais, nós não tivemos o tempo necessário para fazermos isso, a preparação de estudos e também preparação tanto do cenário e também da nossa capacidade intelectual para assim estarmos preparados e prontos para fazermos aqui o estudo da lição. Ok, queridos? Bem-vindo ao canal Lição e Resposta, eu sou Lúcio Rocha e nós vamos continuar hoje com a lição de número 5 com o tema A Verdade que Liberta. Vamos entrar na lição. Cristo veio em carne. Muito bem, meus irmãos, lição de número 5 deste dia 4 de maio de 2025, a quinta lição deste trimestre de estudos desta revista, o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero pedir para que você deixe o seu like no vídeo, se eu gostei. Também comenta no vídeo, compartilha, tá bom? E nós vamos aqui interagindo. Você deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e então você vai estar ajudando a mim, ajudando a este canal a crescer. Se você deixa o seu like, você está dizendo para o YouTube que este conteúdo ele é significativo. Se você não deixa o like, o YouTube entende que você não gosta. Tá bom, queridos? Então, nós já vamos dar aqui início dentro do textuário da lição, que está inserido em João capítulo 8, versículo 2, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática diz: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A leitura bíblica em classe está inserido no Evangelho de João, no capítulo 7, dos versículos 16 a 18, e versículos 37, 38, e também João capítulo 8, e versículos 31 ao 36. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós já vamos começar a partir do versículo 16, que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Versículo 37, ainda do capítulo 7. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. João capítulo 8, versículos 31, 32 e 33, 34, 35 e 36 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora nós vamos apresentar aqui os objetivos da lição, que sempre
serão três. O primeiro é explicar a verdade em Jesus desde a saída da Galileia para Jerusalém. O segundo é descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então, dito estas palavras de apresentação aqui na leitura bíblica em classe, também dos objetivos, nós vamos falar sobre Jesus, a verdade que liberta, e também nós vamos mostrar que Jesus, mesmo dentro dos embates contra os fariseus, ele sempre se posicionou de forma verdadeira e eficaz. Contundentemente, Jesus sempre defendia a sua autoridade santa e também aquilo que ele veio fazer, que era justamente dar a sua vida pelos pecadores. Então, nesta lição, a gente vai ver que Jesus estava em meio aos debates por causa dos fariseus que vinham sempre experimentá-lo. Contudo, o Senhor sempre estava preparado para lhes dar boa resposta e nunca, jamais, faltando com a verdade. Nós vamos entrar aqui na introdução que diz-nos assim: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus, e essa verdade, e por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. A palavra-chave desta lição chama-se liberdade. E no primeiro tópico da lição, a gente vai ver aqui Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém. E o subtópico 1 diz, da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Então, nós temos por historicidade a festa dos tabernáculos que eles comemoravam. Esta passagem no capítulo 7 do livro de João mostra os irmãos do Senhor, os irmãos biológicos dele, tendo ali uma certa conversa com Jesus, eles dizendo para Jesus não subir para a festa, porque Jesus estava sendo muito procurado pelos fariseus. Os judeus, eles estavam divididos, uns acreditavam que Jesus realmente era alguém importante, um profeta, outros diziam, não, ele engana o povo. Porém, este assunto aqui, ele se intensifica quando Jesus ele vai até a festa dos tabernáculos e ali ele se apresenta e em determinado momento Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Nossa, esse texto é realmente lindo. E o Senhor Jesus, ele com toda a autoridade e ousadia, com intrepidez, o Senhor Jesus, ele se manifesta e declara a todos que ele é a água da vida. Nesse contexto histórico, a festa dos tabernáculos era justamente uma festa celebrada onde os judeus eles tinham o costume de colocar as tendas, eles preparavam as suas tendas no quintal de suas casas, eles saíam do conforto das suas residências e então faziam cabanas nos seus quintais. Chamava-se então Festa das Cabanas, a Sucote. No caso, a festa dos tabernáculos, no hebraico, era Sucote. E já a palavra
ela também poderia ser abrangida em termo plural, que era sucar. Mas Jesus, ele estava nesta festa, toda a comunidade judaica faziam as suas cabanas, lembrando-se dos tempos em que eles passaram no deserto. E ali aquela festa durava aproximadamente 8 dias. Ela acabava no sábado de santificação dos judeus. E ali, no último e grande dia da festa, Jesus, ele gritou bem alto, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. O ritual acontecia, pegavam água do tanque de Siloé, e ali eles faziam uma ritualística, apresentando várias quantidades de frutas e de alimentos assim que a terra dava, e eles faziam a ritualística jogando água em volta do altar. Isso é o que apresenta-nos os historiadores. A história em si fala que era dessa forma. E Jesus, ele participou da festa como um bom judeu, não por religiosidade, mas por mandamento de Deus. O Senhor Jesus, ele participou, e ali ele deu grande testemunho de que o sentido maior da festa não era simplesmente as cabanas, mas sim ele era a fonte de toda aquela situação. Jesus, ele era o propósito maior, no qual os judeus ainda não conseguiram enxergar até aquele momento. O subtópico 2 vai falar a verdadeira festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Em João 7,14, ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso, afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. O povo estava dividido, até mesmo os fariseus estavam divididos. Mas por que estavam divididos? Aqueles que acreditavam na salvação, aqueles que acreditavam no caminho, na verdade e a vida, que era Jesus, estes que se preocupavam com o sentido espiritual da verdade de Deus, estes estavam acreditando em Jesus. Mas aqueles que agiam por mera religiosidade e que também não queriam perder a regalia diante do Império Romano, a religião sacerdotal de Israel não queria perder a sua maior posição, que era estar do lado dos grandes de Roma. Então a religião israelita, ela estava assim, de uma certa forma, em destaque, por causa justamente do Império Romano. Os imperadores, eles não se preocupavam com questões religiosas, contanto que não se metesse nas questões políticas do Estado, e eles queriam simplesmente que os judeus permanecessem com a sua religiosidade, vivendo a sua vida, e o governo sem sofrer nenhuma interferência. Até mesmo quando o Sinédrio e toda a cúpula religiosa de Israel estavam junto com o Império Romano, dessa forma também eles apaziguavam os ânimos do povo, para que o povo não se rebelasse e não se levantasse contra o Império Romano. Então esse povo era justamente aqueles que não acreditavam, que não aceitavam que Jesus fosse o Salvador, o enviado de Deus. Diante de tantos milagres os quais Jesus fez, aquele povo, eles não queriam saber, porque a sua posição era maior. Os seus desígnios carnais eram maiores. E em determinado momento, o Senhor chega até a falar para os seus discípulos que trabalhem pela comida que não perece, que o Filho do Homem vai dar, porque a comida que perece, ela para pouco aproveita. Então, era para isso que os fariseus estavam trabalhando, pela comida que perece. Já a outra parte que estava crendo no Senhor, estes estavam sim preocupados com a verdade bíblica que Jesus veio expor. Por isso que Jesus disse que a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. E eles não acreditavam na doutrina de Jesus. Agora, o que nós podemos
Fazer é pregar o evangelho. Hoje em dia nós temos que pregar o evangelho que salva, que cura, que transforma vidas. Não o evangelho que estão falando, um evangelho de experiências transcendentais, baseado nas suas próprias revelações, nos seus sonhos e naquilo que eles acreditam. Não. O evangelho que o Senhor Jesus veio nos mostrar é a verdade que liberta. A palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. Então, para isso, é necessário que nós creiamos que ele, sim, é o Senhor de todas as coisas. O subtópico 3 fala vivendo na verdade. Os versículos do 16 ao 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se fez presente entre nós. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Por isso que nós pregamos o Evangelho e defendemos o que a Bíblia diz. Então, a verdadeira palavra de Deus, ela está, sim, descritas nas páginas do livro sagrado, que nós temos, o qual nós chamamos de Bíblia, e dele nós não podemos discordar, nem podemos acrescentar e nem retirar versículos ou inventar coisas e dizer que podemos colocar nela. O cânon sagrado já está completo e apesar de que muitas leis nossas, né, muitos deputados, muitos parlamentares já se prontificaram a mudar a palavra de Deus, já se prontificaram a retirar versículos. E estes aí ainda estão atuando. Outros já deixaram a vida política por, sabe lá Deus, as questões, mas os opositores da Bíblia, estes que se submetem à mentira, eles estão sempre lutando contra a verdade. E Jesus, ele nos convida a viver a verdade que é ele. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, sempre está a nos ajudar a permanecer neste caminho. Vamos mais adiante, no tópico 2 da lição, vai dizer assim: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é exposta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. E isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Podemos entender de forma simples e rápida que Jesus, ao não emitir julgamentos a ela, ele simplesmente estava usando de misericórdia. Não estava desprezando a lei. Os princípios mais importantes da lei é o amor, a justiça e a misericórdia. Não somente o dízimo, mas essas coisas, elas sobressaem a toda a justiça que o homem possa exercer diante de Deus. Na verdade, justiça humana nenhuma pode sobressair diante de Deus. Jesus, ele é a nossa verdade espiritual suprema. E não há como nós dizermos para alguém que nós somos os guardiões da razão, somos os donos da verdade. De forma nenhuma, todos nós somos pessoas com defeitos e imperfeitos. Porém, nós podemos simplesmente defender e preservar o que a palavra sagrada diz. Sempre, em primeiro lugar, aplicando para as nossas vidas. Então, passando mais adiante, o subtópico 2 diz assim: Jesus, a verdade revelada.
O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, é algo que predominantemente eles faziam. Os judeus, eles contestavam a verdade de Jesus. Eles contestavam que se realmente Jesus era o Filho de Deus, que eles contestavam que se realmente Jesus era um profeta poderoso. Então Jesus lhes expunha as Escrituras e dizia que eu e o Pai somos um. Isso era motivo de escândalo para os judeus. Em determinado momento, quando eles, assim, sempre colocavam Jesus à prova, eles trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério, no qual a lei de Moisés manda apedrejá-las. Então aí Jesus, ele usou o preceito mais importante da lei, o amor, a justiça e a misericórdia. Então essas coisas, elas predominam. E o apóstolo Tiago, o apóstolo João também falou que o amor, ele encobre multidão de pecado, o amor perdoa multidão de pecado. O amor, ele supera tudo. Paulo falou que o dom maior é o amor. Então, neste aspecto, aqueles que queriam o fim daquela mulher, possuídos de ódio, e também espírito religioso, eles ali tiveram como colocar em Jesus uma prova. Só que Jesus, conhecedor tanto da lei e também produtor da lei, Jesus, ele viveu toda a lei. Ele sabia muito bem qual era o interesse daquelas perguntas e daquela situação. E Jesus disse que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A consciência de cada ser humano, ela fala por si só. Ela é o juiz mais cruel de todo ser humano. Porém, cada ser humano, ele tem o seu nível de consciência a esconder. Aqueles que se escondem na mentira, estes jamais, eles terão a sua consciência em primeiro lugar. Jamais eles colocarão o seu juiz, a consciência, para falar. Sempre estes não têm a primeira fala. Mas a mentira prevalece. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês exultariam, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Contudo, vocês querem fazer o que o seu pai fez, sempre fez desde o início, porque ele era homicida, e vocês também querem fazer a mesma coisa. Então Jesus, ele de forma muito eficiente, Jesus colocava às claras a quais eram as verdadeiras intenções dos escribas e fariseus a seu respeito. Mas nós não podemos agir por religiosidade. Nós temos de agir por verdade, convicção de fé e também uma boa consciência para com Deus. Porque nós sabemos que o Senhor, ele é justo juiz e ele trará à luz a todas as coisas. Nós temos a nosso favor a misericórdia de Deus, assim como aquela mulher. Ela poderia ser, sim, apedrejada, mas a misericórdia na nossa vida, ela também repercute de forma grande. Como Jesus disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não ficou ninguém. E Jesus disse: nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Então esta palavra, ela também serve para mim e para você, que somos pessoas imperfeitas e que estamos caminhando para uma celestial mansão que Jesus já foi preparar. Vamos entrar no subtópico 3 da lição.
aqui no tópico 2, o ponto 3 diz: a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no estoicismo, no, es, no esoter, há quem ainda busque essa verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única que se manifesta como uma realidade divina plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Por mais que o mundo grite aos quatro cantos da terra: ah, fulano de tal, esse sim pode nos ajudar. Fulano de tal é o político mais honesto do mundo. Ou até mesmo que diga-se que o rei da Inglaterra, ele é um homem que pode trazer paz para a terra, e esse homem, sim, ele é a verdade que o mundo espera. Se a filosofia humana disser que não há verdade absoluta, nós sim devemos defender e estar pronto para responder a qualquer um que pedir a verdade da nossa fé. E a nossa verdade chama-se Jesus. Ele não é de papel, ele não é alguém criado na nossa mente ou é fruto de uma mitologia, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, os filósofos e muitos pensadores já criaram filosofias baseado no acontecimento de Jesus, na sua encarnação, sendo ele Deus que se esvaziou de sua glória e se tornou humano para remir a humanidade de seus pecados. Jesus não morreu por todos. Oh, como assim, irmão? Jesus não morreu por todos? Sim, Jesus não morreu por todos, porque nem todos irão querer o seu sacrifício. Mas, como diz João no capítulo 1, do versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aos que querem Jesus, sim, o sacrifício de Jesus é por esses. Então, nem todos irão querer receber o sacrifício do Senhor, nem todos irão querer saber de Jesus para a salvação, mas eles erroneamente amarão o pecado e a imundícia do mal e assim adorarão ao príncipe deste mundo, o qual já está reinando e tem muitos súditos a seu serviço. Mas o que importa mesmo é que nós recebemos, sim, aceitamos o sacrifício de Cristo para que nós fôssemos salvos e um dia nos encontrarmos com Ele em glória. Todos que recebem a Jesus, Jesus morreu por eles, mas não por aqueles que rejeitam o sacrifício do Senhor. Vamos entrar no tópico 3 da lição, que vai falar Jesus, a verdade que liberta o pecador. O primeiro ponto diz a verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 até o versículo 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. João capítulo 8, versículo 31. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade. Por meio dela, será libertado da escravidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação à vida do pecador. Então, aquela mulher adúltera, ela encontrou verdade e libertação com o Senhor Jesus. Então, o pecador, quando passa a ter o encontro com Cristo, a sua vida, ela muda de forma radical. Não estou dizendo que a pessoa não vai mais viver
neste mundo como se estivesse agora fora dele. Não, as pessoas vão continuar trabalhando, vão continuar buscando os seus ideais, mas sim com a mentalidade de que Jesus agora faz parte das suas vidas. E tudo quanto eles fazem, seja de bom ou até mesmo de ruim, Jesus está presente nas coisas boas e nas coisas ruins. As coisas boas, elas terão um resultado significativo e receberão o louvor do Senhor. Já as ruins, elas receberão desaprovação, as quais nos coloca diante de Deus em posição de pedir perdão. E isso para todos quantos recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando aquela mulher, ela recebe a palavra de perdão do Senhor, naquele momento, aquilo era a libertação dos seus temores, dos seus pecados. Jesus estava então fazendo uma nova criatura. E aquela mulher, ela teve vida transformada pelo Evangelho do Senhor. O tópico 2 diz: o que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras da filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus Cristo. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade, ela serve para quase tudo na vida. Existem questões pessoais que aí são decisões suas, mas a verdade que liberta, ela está basicamente em todos os aspectos. Se você é ignorante em determinado assunto e faz errado por não conhecer, justamente por não ter conhecimento daquilo no qual está lhe afetando, quando você passa a conhecer, você já não é mais o ignorante. Por causa do conhecimento, você então passa a ter liberdade. Você conheceu a verdade, agora você é livre para fazer o diferente. Quando nós não conhecemos as letras da nossa Constituição, nós perdemos os benefícios que lá estão. Por causa disto, permanecendo em ignorância, nós deixamos de ter, sim, uma vida melhor. Porém, quando nós alcançamos o conhecimento ali e vamos atrás daquilo que realmente é de direito nosso, então nós podemos ser, sim, aí nós passamos a ser beneficiados. A partir desse conhecimento, nós temos uma vida já mudada, algo de bom acontece. Então, isso também, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando de vários aspectos da nossa vida. Porém, quando ele disse isto, ele estava falando diretamente para os escribas e fariseus, porque eles não conheciam a verdade de Deus. Eles viviam por religiosidade e não queriam saber daquilo que realmente era verdade sobre as Escrituras. E o Senhor Jesus disse que ele e o Pai era um. Ele falou que Abraão viu o seu dia e se alegrou, diferentemente dos escribas que estavam querendo atacar o Senhor Jesus. Estavam tentando fazer o que o pai deles estavam fazendo, o que o pai deles sempre fez. Jesus estava dizendo que o pai dos escribas era o diabo, porque o diabo toda a vida foi homicida, e Jesus, conhecendo os pensamentos dos escribas, Jesus disse que eles também estavam querendo fazer as mesmas obras que o pai deles já tinham feito e estava fazendo desde o início. Tá? Vamos para o último ponto da lição. O terceiro subtópico diz: verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano diante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Então, muito simples aqui de entendimento. Justamente o homem, ele já nasceu morto nos seus delitos e pecados. Não existe ninguém que nasça, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, mas o simples fato de ser descendência de Adão, o simples fato de ter pisado nessa terra e ter entendimento, sabedoria e poder de decisão, já é, sim, um fator de acusação. Jesus, ele foi o único que nunca pecou, e por isso que nós carecemos dele. Paulo diz que todos pecaram e, portanto, estão separados, necessitam da glória de Deus. Aqui, Paulo ele estava sendo, de forma muito incisiva, estava sendo usado para dizer, para avisar para o homem, que o homem ele não tem outra saída a não ser crer no Senhor Jesus para ser salvo, porque o homem em si, ele já nasce com o pecado no seu DNA. Ele já nasce com a condenação na sua vida espiritual. O espírito vive para sempre. Porém, o espírito ele passa a viver para sempre quando este corpo mortal ele morre. Daí então começa-se um novo ciclo eterno, seja com Deus, ou seja, separado de Deus. Vida eterna é com Deus, morte eterna é sem Deus. Mas o espírito estará vivo longe de Deus. Isso é a morte eterna. Mas aqueles que se achegam a Deus estarão vivos eternamente. Isto é vida eterna. Foi para isso que Jesus veio nos dar a salvação. Vamos para a conclusão da lição. Diz, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Então, nós estamos certos de que Jesus é o caminho, é a verdade que liberta o homem. Existe uma verdade absoluta nessa terra e o nome dela se chama Jesus. Jesus não mente e os que andam com Jesus, esses defendem a verdade porque são filhos da luz. Já aqueles que dizem que a verdade não é absoluta, é relativa, estes sim estão defendendo aquilo que não provém de Deus e, por sua vez, estes carecem da glória de Deus. Eles necessitam da glória de Deus. Mas para isso, é necessário que reconheçam o seu estado de pecador e então venham a se encontrar com Cristo e serem lavados e perdoados dos seus pecados e andar agora de forma em novidade de vida, andando na verdade. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela sua participação. Eu quero pedir para que você deixe o seu like no vídeo, se eu gostei. Também comenta no vídeo, compartilha, tá bom? E nós vamos aqui interagindo. Já lhe aguardo na próxima lição para nós fazermos mais um estudo das lições de escola dominical aqui no canal Lição e Resposta. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.